Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 16, parte 2, disciplina de Química para a primeira série A e B, e vamos dar continuidade aqui com exercícios sobre massa atômica, molecular e molar. Então, vamos resolver alguns exercícios da página 76 do livro. Então, o exercício número 1 diz o seguinte: sabendo que a massa molar do ouro é 197 gramas por mol, que a da prata é 107,8 gramas por mol, e a do cobre é 63,5 gramas por mol. Qual desses metais possui maior quantidade de átomos quando comparamos massas iguais para os três? Então, ele quer saber em relação à quantidade de átomos. Qual deles tem maior quantidade de átomos quando comparamos massas iguais? Então, ele não disse aqui o valor da massa, né? Só falou massas iguais. Então, vamos atribuir aqui, por exemplo, se a gente pesar 10 gramas de ouro, ou 10 gramas de prata, ou 10 gramas de cobre. Então, vamos atribuir a uma massa aqui de 10 gramas. A gente tem que lembrar sempre que 1 mol equivale à quantidade de 6 vezes 10 na 23 átomos, moléculas ou íons. E agora o exercício está pedindo para nós quantidade de átomos. Então, a gente vai usar essa relação aqui. 1 mol, que é 6 vezes 10 na 23 átomos. Vamos calcular primeiro, então, para o ouro. Se em 1 mol nós temos 6 vezes 10 na 23 átomos, e isso equivale a 197 gramas de ouro. Por quê? Porque em 1 mol de ouro nós temos 197 gramas, que a massa molar é 197 gramas por mol. Então, se nós pesássemos 10 gramas de ouro, quantos átomos a gente encontraria ali? A gente teria ali 3 vezes 10 na 22 átomos de ouro. Usando a mesma referência, que 6 vezes 10 na 23 átomos equivale a 1 mol, e em 1 mol nós temos 107,8 gramas de prata. Se nós pesarmos 10 gramas de prata, quantos átomos vamos ter ali? Então, nós vamos ter ali 5,5 vezes 10 na 22 átomos de prata. E, para finalizar, se 6 vezes 10 na 23 átomos equivale a 1 mol, temos então 63,5 gramas de cobre. Se pesarmos 10 gramas de cobre, quantos átomos teremos ali? Então, nós teremos 9,5 vezes 10 na 22 átomos de cobre. Ou seja, para uma mesma massa, temos a maior quantidade de cobre. Então, resposta, maior quantidade de átomos para o cobre. Na questão número 2, ele traz para nós o seguinte: a superfície foi coberta com cromo para ser protegida contra corrosão. A camada contém 4 vezes 10 na 24 átomos de cromo. Sabendo que a massa molar do cromo, então a massa molar do cromo equivale a 52 gramas por mol, quantos mols e quantos gramas de metal existem nessa camada de proteção? Então, ele quer saber quantos mols e quantos gramas de cromo existem nessa camada de proteção. Então, aqui, novamente, a gente precisa usar aquela relação de que 1 mol equivale a 6 vezes 10 na 23, né? Pode ser átomos, moléculas ou íons. Então, se 6 vezes 10 na 23 átomos em 6 vezes 10 na 23 átomos, que é 1 mol, nós temos 52 gramas de cromo, porque aqui está dizendo que em 1 mol nós temos 52 gramas de cromo, só que 1 mol equivale a 6 vezes 10 na 23 átomos, ou moléculas ou íons. Então, se em 52 gramas equivalem a 6 vezes 10 na 23 átomos, 4 vezes 10 na 24 átomos, que o exercício deu, equivalem a quantos gramas? Que é uma das perguntas que ele quer saber. E a outra relação que a gente pode fazer é 6 vezes 10 na 23 átomos é 1 mol. A gente vai encontrar também a quantidade de mol com o que ele deu aqui. Então, em 4
vezes 10 a 24 átomos, temos quantos mols? Então, aqui no lado esquerdo, nós vamos fazer o seguinte cálculo. 4 vezes 10 na 24 vezes 52, dividido por 6 vezes 10 na 23. Então, lembrando que 10 na 24 dividido por 10 na 23, a gente vai fazer 24 menos 23, né? Então, mantém a base e diminui os expoentes. Então, o resultado vai ser 346 gramas. Aqui, nós vamos fazer, então, para saber quantos mols. 4 vezes 10 na 24 vezes 1, dividido por 6 vezes 10 na 23. Mantemos as bases aqui e diminui os expoentes, né? Vai resultar em 6,7 mol. Então, a resposta é, em mol, 6,7 mol e 346 gramas de cromo. A número 4 traz para nós. Um medicamento que atua contra um enjoo e causa um efeito colateral muito singular é o dimenidrinato, vendido popularmente como Dramin. O paciente que o ingere sente muito sono, por isso é indicado que se evite dirigir e realizar atividades que necessitam de atenção sob o efeito desse remédio. A fórmula molecular do dimenidrinato então a fórmula molecular dele é C17H21MO. E geralmente cada comprimido possui 50 mg desse composto. Então a massa de um comprimido é 50 mg. Quantas moléculas de dimenidrinato um paciente com enjoo ingere ao tomar um comprimido? Então, ele quer saber quantas moléculas temos em 50 miligramas. Então, nós vamos partir de novo da nossa relação padrão, em que para 1 mol, que equivale a 6 vezes 10 na 23, em 1 mol nós temos 6 vezes 10 na 23, nesse caso ele quer saber moléculas. Então, se para 1 mol nós temos 6 vezes 10 na 23 moléculas, nós vamos precisar calcular qual é a massa molar do C17H21NO. E temos que a massa molar desse composto é 255 gramas por mol. Mas aqui ele deu em miligramas e aqui está em gramas, né? Então, se em 1 mol nós temos 255 gramas, em 1 mol, que equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, nós vamos ter em miligramas 255 mil miligramas. Ou podemos trabalhar com 2,55 vezes 10 na 5 miligramas. Então, se em 1 mol de moléculas nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas, que equivale a 255 mil miligramas, em 50 miligramas nós vamos ter quantas moléculas? Então, nós vamos fazer o seguinte cálculo: 6 vezes 10 na 23 vezes 50 miligramas, dividido por 2,55 vezes 10 na 5 miligramas. Então, vamos cortar miligramas, vai sobrar moléculas. Então, nós vamos ter 118 vezes 10 na 18 moléculas, ou 1,18 vezes 10 na 20 moléculas do Dramin em 50 miligramas. E para finalizar, vamos fazer o exercício 5, onde ele traz aqui um texto sobre a platina. A platina, ela está na tabela periódica sob o número atômico 78 e massa 195. Então, ele fala as células de combustível produzem eletricidade submetendo hidrogênio e oxigênio a uma reação catalítica, na qual o catalisador é a platina, o melhor efeito conseguível fazendo os gases fluírem através de uma película de platina, mas isso requer quantidades enormes de metal. Por isso, as células a combustível modernas são feitas com nanopartículas de platina. O que os pesquisadores demonstraram até agora é que essas nanopartículas podem ser usadas de forma muito mais eficiente se forem dispostas de forma precisa, controlando-se a distância entre cada nanopartícula individual. As células a combustível comercializadas hoje produzem cerca de 1 ampere para cada miligrama de platina. Então, 1 ampere para cada miligrama.
Os pesquisadores conseguiram produzir 8 amperes com o mesmo miligrama do metal. Então, eles conseguiram produzir 8 amperes. Considerando que a constante de Avogadro é igual a 6 vezes 10 a 23, calcula-se que o número de átomos de platina presente em cada miligrama desse metal é. Então, ele quer saber o número de átomos de platina em 1 miligrama desse metal. Então, a gente sabe que a massa molar da platina é 195 gramas por mol. Então, em 1 mol, nós temos 195 gramas. E aí, vamos partir de novo da nossa relação, né? 1 mol equivale a 6 vezes 10 na 23. Nesse caso, ele quer átomos, mas equivale a 6 vezes 10 na 23 átomos, moléculas ou íons. Mas neste caso, ele pergunta quantos átomos temos em 1 miligrama. Então, se em 1 mol nós temos 6 vezes 10 na 23 átomos, e para cada mol nós temos 195 gramas. Então, se em 1 mol nós temos isso de átomos, e para cada mol nós temos 195 gramas de platina, nós temos que agora, como a gente tem gramas aqui e miligramas aqui, nós vamos só passar essas gramas para miligramas. Então, vai ficar, se 6 vezes 10 na 23 átomos, equivale a 1 mol, possuem 195 mil miligramas. 1 miligrama de platina, nós vamos ter quantos átomos? Então, nós vamos ter 6 vezes 10 na 23 vezes 1 miligrama, dividido por 195 mil miligramas. Então, nós vamos ter 3 vezes 10 na 18 átomos de platina em 1 miligrama.